Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Um prazer é nosso estarmos aqui, porque o Senhor, ao chegarmos aqui, Ele já estava, o Espírito Santo, né? Vem nos conduzir nessa noite e usarmos, né? Me usar da maneira que Ele achar que deve. Como eu sempre falo, eu não gosto muito de muita coisa para estar explicando a palavra de Deus, porque Deus, Ele na sua simplicidade, Ele já falava. No andar, na sua simplicidade de agir, Ele já falava. E eu gosto dessa simplicidade. Não gosto de palavras doutas, eu gosto da simplicidade. Vamos curvar as nossas frontes e falarmos com Deus para pedirmos a inspiração. Querido Jesus, obrigada por estarmos aqui nessa noite. Quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa habitar em cada um de nós e que de maneira grandiosa o Senhor possa falar, mesmo na minha simplicidade, o Senhor possa me usar para que, de alguma forma, as pessoas saiam daqui, mas com o coração cheio da Tua palavra. Que seja mais uma história que venhamos tirar como uma lição para a nossa vida nessa noite. Nos use de maneira poderosa. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de alguns personagens da Bíblia e dentre eles eu escolhi nessa noite falar a respeito de José. Beth, muito obrigada pela música, porque eu vou tratar um pouco no sermão a respeito da dor, né? E você cantou a respeito sobre isso. Na música você disse que para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. E o tema do sermão dessa noite é Deus transforma a dor em propósito. E nada mais que deixou para mim evidência do que o personagem de José, né? Ele foi um personagem que sofreu muito, mas a história de José tinha um propósito, havia um propósito. E a base para o nosso sermão dessa noite vai estar entre Gênesis, porque retrata a história de José, e você já pode começar a abrir aí, Gênesis, versículo 37, de 2 a 4. Nós iremos mergulhar nessa história de José, um homem, né, que conheceu exatamente o Vale da Dor. José, ele conheceu o Vale da Dor, mas ele também experimentou a glória da salvação. José, ele foi um sonhador, amado por Deus, amado pelo seu pai, mas ele também foi odiado pelos seus irmãos. Em Gênesis 37, de 2 a 4. Alguém poderia ler, por gentileza? Então, a gente vê aqui, né, nessa história, nesses versículos, a história de José, que foi o filho amado, e ele foi presenteado com uma túnica colorida, e vendo os irmãos que o pai tinha essa preferência por ele, eles odiaram José. E isso desenvolveu no coração dos irmãos de José um sentimento de ciúme. Eles tomaram uma decisão cruel, a decisão de vender José como escravo. E nós vamos ler isso em Gênesis 37, versículo 28. Vamos lá para o 28, 37 e 28. Eu vou ler, tá bom? Isso. Todos acharam? 37, versículo 28 diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Eu creio que esse ato dos irmãos de José trouxe ao coração de José a maior dor que ele poderia sentir. Que não há nada pior do que uma dor de uma traição, né? E aí você pode imaginar a cena, você consegue imaginar a cena, José com apenas 17 anos, um adolescente, né? E aí ele é jogado em uma cisterna, depois ele é vendido para os mercadores e também ele é levado para o Egito e ele termina como escravo na casa de Potifar.
Gênesis 37, 36. Vamos ler 37, 36. Mais um pouquinho embaixo, é só vocês acompanharem aí, tá? Diz assim, ó. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quem diria, né, que aquele jovem sonhador tivesse que terminar assim, dessa forma. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus estava com José. E eu quero dizer nessa noite que Deus está com você. O que alguém usou para ferir você, Deus vai usar para te salvar. Que foi o que Deus fez com José. O que eles fizeram para ferir José, Deus usou como um ponto, como salvação para a vida de José. E eu gostaria que vocês pudessem abrir aí Gênesis 39, versículo 2. E nós vamos testificar essa palavra, onde Deus diz que a palavra diz, né? A Bíblia diz que Deus estava com José. Vamos nos certificar disso? 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Mas a história, ela não para por aí, né? José, ele foi acusado injustamente e ele também foi jogado na prisão. No versículo 39, capítulo 39, versículo 19 ao 23, por favor, nós vamos acompanhar essa história que diz, né, que ele foi injustamente acusado. Vamos acompanhar aqui. 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia ali. Está vendo como Deus já começou a agir? Mesmo ele encarcerado naquele local, o Senhor já começou a agir através dele. E aí no 23 diz, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Mais uma vez, olha só, Jesus era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja o Senhor, né? Por isso. Eu quero dizer para você que Deus, ele transforma o mal em bem. E anos depois, quando a fome ela atinge Canaã, os irmãos de José, eles vão ao Egito porque eles tinham a necessidade de se alimentar. E eles foram exatamente em busca de comida. E aí José, o governador, né, lá na posição em que ele se encontrava, será o que José disse? Será o que José pensou a respeito disso quando os irmãos chegam lá? Vamos para Gênesis 42, verso 6. Gênesis 42, versículo 6. Diz assim, ó. Todos acharam? José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Aquele que foi humilhado encontrava-se na posição agora de governador. E teve em sua... Ele pôde presenciar, né, a chegada dos seus irmãos, e eles se prostraram diante de José. Porque eles reconheciam, né, tamanho poder de que ele tinha na posição em que ele se encontrava como governador. E a palavra diz, né, vou só repetir para vocês, vós pensastes mal contra mim,
Porém, Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, a fim de conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20 diz isso. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o inimigo, ele pode até tentar nos ferir. Mas Deus, ele usa várias situações em nossa vida para nos salvar e nos abençoar e abençoar todos os outros. Como disse aqui na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos 28. Vamos dar uma chegadinha lá em Romanos e a gente volta para Gênesis de novo, tá? Gênesis 8, 28. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo aqui. Romanos 8, versículo 28. Encontraram? Amém. Então diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, né? Por isso. Nessa história de José, é possível tirarmos 3 lições dela. A primeira lição nessa história de José é que Deus, ele tem um propósito em meio às dores. Como assim Deus tem um propósito em meio às dores? É porque às vezes a gente enxerga muito, a gente interioriza muito essa dor e a gente às vezes fica impedido às vezes, de deixar até Deus agir ou de perceber que Deus pode transformar essa dor em uma bênção. E aí eu quero dizer para você que o que você tem passado nessa vida, Deus pode usar o que você tem passado com um propósito muito maior. E tem uma outra lição também que nós podemos tirar dessa história de José. A segunda lição é que perdoe como José. José, ele perdoou os irmãos dele. E nós também devemos perdoar. Eu sei que não é fácil, não é? Alguém que nos fere, fica ali aquela ferida aberta, às vezes cicatriza, mas volta e meia a gente vivencia essa dor, né? É como se ela tivesse se renovado. Mas quando a gente tem essa história que a gente vê que não é fácil, o que ele passou, a gente consegue perceber que é possível sim perdoar. E a terceira lição que a gente pode tirar dessa história de José é que a gente precisa confiar em Deus sempre. Primeira lição, Deus tem um propósito na dor. Segunda lição, perdoar como José. Terceira lição, confiar em Deus sempre. Mesmo nas piores situações que vivemos, Deus, ele tem um plano na nossa vida. Amém? Tem alguns exemplos, né, na vida real. Histórias que estão aqui no livro na Bíblia. E a gente pode ver a história de José, que ele vira líder do Egito e salva milhares. A gente também tem a história de Davi, que foi do pasto, né, ao trono. Ele foi do pasto ao trono. E também a história de Paulo, que ele passou de ser perseguidor, ele vira depois o quê? Um apóstolo de Cristo, um seguidor de Cristo, né? Eu vou contar para vocês a história nessa noite de Márcia. Eu não sei quantos já participaram da sala 57. Alguém já assistiu na madrugada? Eu já participei, né? Uma bênção lá. Eu gostaria que Paulo pudesse colocar a imagem de Márcia na tela. Eu não teria essa coragem que Márcia teve, mas eu sei que o Espírito Santo, ele transcende a dor. O amor transcende a dor. Essa é Márcia, gente. Ela é uma irmã nossa na fé, que vive em Itabuna. O que aconteceu com Márcia? Márcia, ela perdeu o filho dela, que era um ex-adventista. Márcia lutava com esse filho, que era um dependente químico. E um certo dia, Márcia mudou a vida dela bruscamente, rapidamente. Márcia, a dor que Márcia sentia era muito grande. E Márcia,
ela queria, através dessa dor insuportável, ela queria também, assim como cada um de nós, justiça. E ela queria, infelizmente, vingança por ter perdido o filho. O filho dela havia sido assassinado na porta da casa. E aí ela queria justiça, ela queria vingança, mas ao longo do tempo, Márcia começou a sentir dentro do coração dela um imenso vazio. E ela não podia deixar que esse vazio no coração dela fosse ocupado pelo ódio, não é? E ela desenvolveu esse sentimento no coração dela de vingança, de justiça, e ela não queria mais, Márcia, não queria mais que o coração dela fosse tomado de ódio. E em um dia, Márcia decidiu a visitar esse homem no cárcere. Ela foi até a prisão e ela ficou muito nervosa, ela estava com muito medo e ela não sabia por que fazer isso. Mas o Espírito Santo tinha um propósito na vida de Márcia. E aí Márcia, ela consegue chegar até essa cela onde esse menino estava, esse rapaz estava. E quando ela viu aquele jovem, ele tentou olhar para Márcia, mas ele não conseguia encarar. Ele abaixou a cabeça. E ele se debruçou em lágrimas. E Márcia ergueu a cabeça dele. E olhou nos olhos dele. E ela sentiu imensa compaixão por ele. E ela viu que aquele homem era um homem totalmente quebrado. Ele era um homem que havia cometido o maior erro de sua vida. Um erro terrível, tão grande, de ceifar a vida de alguém que a mãe orava incessantemente para que ele voltasse para os caminhos do Senhor. E aí ela conta que ela começou a chorar também e disse a ele que ela perdoava ele. E que ela queria que ele encontrasse a paz em Jesus que ela havia encontrado e que ele encontrasse também a redenção. Ele olhou para ela muito surpreso. Ele levantou os olhos, olhou para ela e disse assim: por quê? O que você está fazendo aqui? E então ela disse a ele: porque eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você precisa de paz e eu não quero que você sofra mais. Eu quero que você encontre Jesus e que ele ajude a você se tornar uma pessoa melhor. E Márcia foi substituído aquele sentimento no coração dela de ódio. Foi eliminado do coração dela e o Senhor Jesus conseguiu desenvolver no coração dela um sentimento de cuidado. O Senhor despertou em Márcia que ela precisava acolher aquele menino, porque mesmo ferida, Deus tinha um propósito de salvação para a vida daquele rapaz. E aí sabe o que ela fez? Ela começou a ir na prisão de forma regular. Regularmente ela começou a ir naquela prisão. Ela levava comida, ela levava livros e também levava muito amor. Ela começou a conversar com ele e ele sentiu no coração dele a vontade de poder se abrir com ela. E ele começou a contar para Márcia a história de vida dele, a história sofrida que ele também tinha, os medos que ele carregava, os traumas que ele carregava. E aí Márcia começou a ver naquele menino que ele havia de fato cometido um erro terrível, mas que ele ainda era um ser humano e que o Espírito Santo podia salvar, trabalhar naquela alma que era digna de amor e de compaixão. E Márcia, ela começou então a dar estudo bíblico para ele e ela ajudou esse menino a encontrar-se com Jesus e a vida dele começou a ser transformada. Ele começou a estudar a Bíblia, a orar e ele começou de fato a ser transformado em uma pessoa melhor. Hoje, ela diz: o assassino do meu filho é um homem diferente. Ele é um homem que encontrou a redenção, que encontrou a paz. Ele é um homem que está trabalhando para ajudar outros a encontrar a mesma paz que ele encontrou. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele pega aquilo que o inimigo usa para nos ferir, para nos destruir.
e transforma em algo muito maior. Como José, você pode ser usado por Deus para salvar outras almas e abençoar muitos. O que o inimigo usou para te ferir, Deus usa para te salvar. Assim como os irmãos fizeram com José. Assim como esse assassino foi e fez isso com o filho de Márcia. Deus usou Márcia para que aquele menino tivesse a chance de poder ser salvo. E eu quero que Paulo coloque a foto dele com Márcia. Acho que só tem um abraço. Ela está abraçando ele. Eu não sei o nome dele, porque no testemunho dela, na sala 57, ela fala lá, mas eu não consegui pegar o nome dele. Mas isso é tão irrelevante, né? O que vale de fato é que nós possamos tirar dessa história uma lição de que o amor, ele transcende a dor. Que o perdão, ele pode curar feridas profundas. E que a compaixão de Cristo pode transformar vidas, assim como transformou a vida desse menino aí que vocês estão vendo. A graça de Cristo, ela é para cada um que aceita de forma a ser transformado por Deus. Que nós possamos nessa noite guardar para nós essas 3 lições que eu mencionei a vocês. Mas que se você não recordar de algo que eu falei sobre a história de José, que você possa colocar em seu coração esse testemunho de graça. Porque eu acho que eu não teria essa coragem que ela teve. Mas eu peço todos os dias que o Espírito Santo possa trabalhar de forma poderosa em meu coração, quebrantando aquilo que eu não consigo fazer, que o Espírito Santo possa me ajudar a cada dia ser uma pessoa melhor, né? E que o Senhor possa me usar na minha maneira, da simplicidade, mas que o Senhor possa continuar nos usando a levar mensagem para as pessoas carentes lá fora. Que você possa ser abençoada, agraciado nessa noite pelo Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pés e orarmos ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque Tu és o Deus que transforma, que salva, que cura, que liberta. O Senhor é o Deus da chance, não da segunda chance, mas Tu és o Deus da primeira, da segunda e de sempre. Obrigada, Senhor, por ter acolhido aquele menino, por ter usado Márcia como um ponto de salvação, como um instrumento na vida dele, assim como muitos têm aí afora, necessitando de serem libertos, de viverem em paz. Tantos encarcerados neste mundo aí fora por atos tremendos que cometeram, Senhor. Tristes mães vivem, Senhor, pela ausência de seus filhos. Tantas vidas são ceifadas de forma brusca. Mas que o Senhor, de alguma maneira, nos use onde quer que formos, Senhor, para dizermos desse Deus que transforma vidas. Obrigada por essa história de José, que venhamos aprender com ele cada dia, cada história. Talvez, muitas vezes, quando lemos, já estamos até enfadados de ler, muitos cansados de ler a história, mas nós podemos tirar, Senhor, de cada história desse livro, uma lição para a nossa vida e que venhamos colocar em prática, Senhor. Que é possível, sim, não deixar que o inimigo venha usar coisas para nos ferir. Nós possamos olhar para o alto, Senhor, e saber que o nosso socorro vem de Ti. O socorro é o Senhor que nos justifica. Obrigada pelo Teu existir. Leva-nos em paz para os nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos. Nos dê o Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.